Estudo hoje aqui nos Segredos da Alma, Apocalipse 23. Hoje falaremos aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Fala sobre Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. João, nesse momento dessa visão, viu o céu aberto. Diz aqui: e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João viu o céu aberto e um cavalo branco com o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro. Um cavalo branco. João viu um céu aberto com um cavalo branco. E montado nesse cavalo branco, o Senhor Jesus, que é chamado de fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça, somente com justiça. E João continua a dizer assim, os seus olhos, aqui ele começa a descrever o Senhor Jesus, um Senhor Jesus glorificado. Não é o Senhor Jesus, né, normal, um Jesus glorificado, como ele já tinha descrito no início do Apocalipse. Ele começa a descrever novamente. Os seus olhos são chama de fogo, não é? Digamos, alaranjado, vivo, como fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Que são diademas? São pedras preciosas, diamantes, não é? Tudo o que se possa ser alguma joia, muitas joias, pedras preciosas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Quer dizer, o próprio nome dele está escrito nele mesmo, não é? Os olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Quer dizer, esse nome que só ele sabe nesse momento, que João, ao ter essa visão do céu aberto e vê o Senhor Jesus montado num cavalo branco, quer dizer, esse nome nos será revelado na Nova Jerusalém. O nome do Senhor Jesus foi dado pelo próprio Deus. Esse nome veio do céu. Esse nome não foi um homem, uma mulher que criou e deu ao Senhor Jesus quando ele nasceu. Não. Esse nome foi dito a Gabriel, e Gabriel, em sonhos, quando José sonhou, disse a José que iria colocar um nome do Senhor Jesus na criança que ia nascer, que era o Senhor Jesus. Então, esse nome do Senhor Jesus é o próprio nome do Deus Altíssimo. Digamos que um pai tem um filho e dá a ele o próprio nome, um nome que tem poder e autoridade. Por isso é que quando nós falamos em um nome do Senhor Jesus, estamos a falar tanto com o Pai e ao mesmo tempo com o Filho, não é? Porque quando falamos em nome do Senhor Jesus, Filho, a porta se abre, a janela se abre para falarmos também com o Deus Altíssimo. Por isso que muita gente diz assim, então, nas minhas orações estou a falar com quem? Com o Senhor Jesus ou com o Deus Altíssimo? Quando se fala Senhor Jesus, é tanto o nome do Pai quanto do Filho. Então, quando nós falamos em nome do Senhor Jesus, também estaremos a falar com o Deus Altíssimo. Ele ouve também. Simplesmente, só através do Senhor Jesus é que podemos falar com o Deus Altíssimo. Por que veio esse nome? Para que ficasse escrito e dito que só o Senhor Jesus é Deus, no céu, na terra,
e debaixo da terra. Quando se fala o nome do Senhor Jesus, estamos a incluir o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque são uma só pessoa, é só um Espírito, é um só Deus. Faz confusão, muita gente faz. O que interessa é falarmos em nome do Senhor Jesus, porque a porta se abre, não é? Porque o Senhor Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, quem não clama ao Deus vivo pelo nome do Senhor Jesus, a porta do céu não se abre para essa pessoa. Pode fazer suas orações em nome de Maria, de José, o que for, de Buda, de outro Deus, de outro santo. Não se abre o céu. A palavra-chave para se abrir o céu se chama Senhor Jesus. Único e exclusivamente, para que você saiba que o nome do Deus Altíssimo e o nome do Senhor Jesus é Jesus. E continuaremos a ler assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus está vestido de vermelho, de sangue, representando, não é, o sangue da vitória, não é, de ter vencido a morte, não é, ter dado a sua vida, ter morrido naquela cruz, derramado sangue pelas almas. Então ele vem vestido de sangue, de vermelho, que representa o sangue, a vida. E tem um nome escrito também nesse manto. Mas agora ele diz assim: o seu nome se chama Verbo de Deus. Esse verbo, não é, que no princípio era a palavra, e a palavra é o verbo e se fez carne, é o Senhor Jesus. Eu creio que essa palavra, Verbo de Deus, não é, representa muita coisa. Não só a palavra, quer dizer, representa o Senhor Jesus em tudo, creio eu. Por isso é que diz Verbo de Deus, né? Algo de Deus mesmo, quer dizer, a palavra de Deus, não é? O Filho de Deus, não é? Tudo de Deus, o primogênito de Deus, não é? Quer dizer, esse verbo representa isso tudo. E seguiam-no ao Senhor Jesus. Veio montado no cavalo branco, veio vestido de vermelho, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, brancos e puro. Quem são esses que vêm montados em cavalos brancos? São os salvos. As pessoas que foram salvas, as pessoas que foram arrebatadas no primeiro arrebatamento, as pessoas que foram salvas antes do arrebatamento, todos os salvos virão juntamente com o Senhor Jesus e formará o quê? Um exército, também 144.000, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Então estarão vestidos de vestiduras brancas, de linho finíssimo, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Até o próprio Senhor Jesus estará montado num cavalo branco. Então, para analisarmos essa parte e ninguém dizer que eu estou inventando essa parte, os anjos, um exemplo. Se fossem anjos, os anjos não viriam montados em cavalos. Por quê? Porque os anjos têm asas para voar. Nós somos homens. No céu, os salvos não terão almas, não terão asas. Por isso é que virão montados em cavalos brancos. E também o Senhor Jesus. Porque nós fomos feitos, criados, os homens, que são as almas, que serão salvas, nós somos a imagem do nosso Senhor Jesus. Também, nós os salvos, lá no céu, não teremos asas para voar, porque nós seremos sempre homens. No céu, os salvos. Os anjos são seres angelicais diferentes de nós, que iremos ser salvos no céu. E há cavalos brancos com asa. Se eles voam, é porque eles têm asas. Não só o Senhor Jesus vem montado nesse cavalo com asas voando, mas sim também todos os salvos.
Para que ninguém diga que eu estou inventando aqui uma heresia, criando uma história, uma fantasia. Não, existem cavalos brancos com asas, porque está escrito aqui. Você tem a sua Bíblia, você que queira ler, está aqui escrito, 19, 14, não é? Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado de cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quer dizer, os salvos que somos nós no céu, nós não vamos voar lá no céu. Por isso é que existem esses cavalos brancos, que será um transporte, não é? para os homens. Não é? Existem milhares e milhares, porque são milhares de cavalos, não é? No céu. Isso só mostra a criação celestial que existe lá, esses seres celestiais. Também há animais celestiais no céu, sem serem os anjos, porque está escrito aqui. Ninguém pode dizer que eu estou a inventar. Porque eu prego diferente. Eu não prego diferente. Eu prego o que está escrito aqui na Bíblia. O problema é que muita gente não quer pregar o que está escrito aqui e não afunda, não aprofunda, não é? Aqui no Apocalipse. Eu estou aqui pregando esse evangelho para esquadrinhar as palavras do Senhor Jesus. Porque ao esquadrinhar, a sua mente abre para o que existe lá no céu. E muitos, eu sei que às vezes não vão de acordo, mas está escrito aqui. É só conferir com as Escrituras Sagradas para ver que eu não estou a inventar, mas sim, eu estou a prescrutar a palavra de Deus para ampliar o conhecimento, para que as pessoas venham saber o que existe lá no céu. Veja o que João descreve o Senhor Jesus, para que nós tenhamos a ideia de quem é o Senhor Jesus com aquela coroa, com os diademas, com aquelas joias, o Senhor dos senhores, não é? O Rei dos reis. E continuaremos aqui a falar, não é? E seguir os exércitos do céu. No capítulo 15 diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A espada é a própria palavra do Senhor Jesus, a palavra de ordem que Ele dá, e fere as nações. Mata, destrói. E Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Quer dizer, enquanto Ele diz a sua palavra de ordem com o cetro, não é? Com o cetro de ferro que Ele tem na mão, a ordem dispara, não é? E aquele exército do inimigo, do anticristo, é morto consoando a determinação da palavra de dele. E os anjos que vêm, que estão lá, não é? Porque essa palavra do que eu estou a ler aqui na Guerra do Armagedon, não é? Completa o capítulo 11, que fala sobre a vindima, o capítulo 14, 17. Se você ler o capítulo 14, 17, esta é a continuação. É a mesma visão que João teve. Capítulo 14 e também a parte do capítulo 11 do Apocalipse é a mesma visão. João recebeu por partes, não é? Por isso que essa visão daqui que eu estou a falar do capítulo 19 pertence também o 14 e o 11. É só ler o 14 e o 11, você vai ver, estão todos ligados, é a mesma visão. Então, continua a dizer, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa parte aqui do lagar está escrito ali no capítulo 14 e versículo 19 e 20, não é? Você vai ver a continuação, não é? Do lagar. Você vai saber que o lagar é toda a extensão ali do Armagedon, que é aquela parte fora, toda a extensão de Israel, não é? Quando na sexta trombeta que o anjo lançou a sua taça, que secou ali o grande rio Eufrates, é por isso que verá essa grande multidão, não é? Juntamente com o anticristo e o falso profeta, e conseguem atravessar o rio por causa da guerra.
que irá haver a guerra, para preparar a guerra do Armagedon. Então o rio Eufrates tem que ser seco para que possam passar. Então ao passar o rio Eufrates, então toda aquela extensão fora de Israel, de Jerusalém, da cidade, toda aquela extensão que cerca, não é? É o lagar, é chamado o lagar da ira de Deus. É ali que o Senhor Jesus vai matar todos os reis. Por isso é quando lemos naquela parte que fala que 5 caíram, um existe, é nessa parte que o Senhor Jesus matou aqueles reis todos. Não, é nessa guerra do Armagedon. Então esse lagar, que é o lagar da ira de Deus, aonde o Senhor Jesus irá pisar o lagar, não é? Então, agora você entende, é nessa guerra do Armagedon. Está ligado ao capítulo 14 e também ao capítulo 11 do Apocalipse. É a mesma visão, só que são assuntos diferentes, por isso que João recebeu as visões em partes. E continua a dizer assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer dizer, no manto, no vestido vermelho que o Senhor Jesus traz quando vem montado no cavalo, na parte da coxa do vestido está escrito Rei dos Reis. Rei dos Reis, quer dizer, no céu há muitos reis. Aqueles 24 anciãos são reis que regem, que comandam o céu. E o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, por isso que é o Rei deles. E também é o Senhor dos Senhores. Isso mostra que no céu há muitos senhores, além de reis. E o Senhor Jesus é o Senhor desses senhores. Quer dizer, no céu, quem manda é o Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade e poder. E o Deus Altíssimo está lá, assistindo tudo. Tudo entregou ao Senhor Jesus. Toda a honra, todo o poder, no céu, na terra, tudo. Quem manda, toda a ordem vem do Senhor Jesus. Quem manda é o Senhor Jesus. Muita gente só quer procurar a Deus e não quer saber do Senhor Jesus. Mas quem manda é o Senhor Jesus. E sem o Senhor Jesus não há atendimento através do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo não atende ninguém se não ouvir o Senhor Jesus. Que saiba isso. Então, João continua: vi um anjo posto no sol, em pé no sol, posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Quer dizer, um anjo aqui posto no céu, um anjo que tem o poder de controlar todas as aves, que tem a autoridade dessa palavra, de comandar, de trazer todas as aves, não é? São essas aves que nós já lemos antes, que comem, digamos, os abutres, os corvos, todos aqueles animais, não é, que comem carne, que já nós lemos isso anteriormente, não é? Com a matança dos reis, que o Senhor Jesus vai matar aqui na guerra do Armagedon. Então, esse anjo chama todas essas aves para comer a carne dos reis. E ele começa a descrever assim: carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, até dos cavalos. Jesus mata tudo. Manda matar tudo. E os anjos, com a sua foice, quando Jesus dá a ordem, não é? Com a sua foice, com o seu cetro na mão e com a sua ordem da sua palavra, os anjos, com a foice, ceifa e mata todos eles, não é? E lança, eles são todos lançados ali no lagar que o Senhor Jesus vai pisar. Para você ver que uma palavra está escrita anteriormente completa a outra. Não é? Carnes de cavaleiros, carnes de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Quer dizer, no fim dos tempos haverá uma classe de escravos. E esses escravos também vêm com o anticristo,
com o falso profeta para essa guerra do Armagedon. Mas o Senhor Jesus mata todos, absolutamente a todos, com os animais, com tudo. Mas vêm também a cavalos, não é? Então por que não vem, não é, de transportes aéreos, transportes terrenos? Porque nesse tempo não haverá combustível, não haverá aviões de guerra para poderem atacar. Então virão todos a cavalos. O meio de transporte que terão nesse tempo será o cavalo. Por isso que virão todos a cavalo. E ao saberem que o rio Eufrates secou, então vêm todos atravessando ali o rio Eufrates. E o Senhor Jesus mata todos. Mata todos e não sobra ninguém. Para vermos que no fim dos tempos não haverá grande uso da tecnologia. Por quê? Por causa dos cometas, das pragas, das taças, das trombetas que destruíram, não é, os satélites lá no céu. Podem enviar mais algum outro satélite, não é? Porque depois da morte de Moisés e Elias, não é, o mundo inteiro consegue ver. Mas em questão de transportes aéreos e terrenos, eu creio que não haverá combustível por causa de um grande cometa, de uma grande pedra, não é, que foi lançada no mar. E no mar não haverá mais vida. Então o homem não conseguirá extrair o petróleo ali do mar. Então é por isso que o único meio de transporte será os cavalos, mas serão também todos destruídos, mortos pelo Senhor Jesus. E continua a dizer assim: e a besta e os reis da terra, quer dizer, todos aqueles reis, não é? Que são os 7 reis que formam a cabeça do dragão, que é o diabo, e os outros 10 reis, quer dizer, todos esses reis serão mortos. Mas um rei, com certeza, ou não foi à guerra ou foi ferido, porque diz que 5 caíram, um existe, não é? Porque este que existe, com certeza, não foi essa guerra do Armagedon, quando nós falamos sobre os reis que foram mortos pelo Senhor Jesus. Então, vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregavam para pelejar, juntaram-se todos para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Que, com certeza, um exemplo, o anticristo irá lutar contra quem? Juntamente com o falso profeta. Ele irá ali para Jerusalém. Quem lá está em Jerusalém? É Moisés e Elias. Mas ao chegarem lá, quem vai combater contra eles é o Senhor Jesus, que é na guerra do Armagedon. Por quê? Porque Jesus vem em espírito com os salvos, não é? Os olhos humanos não os vão ver. Porque o objetivo do anticristo, do falso profeta, é ir combater para tentarem matar a Moisés e Elias. Mas eles serão destruídos pelo Senhor Jesus. Por isso é que a Bíblia diz, quando o diabo sair do inferno, do abismo, que é a besta que emerge do abismo, quando sair, não é? Ele matará as 2 testemunhas, que é a Moisés e Elias. Quer dizer, só depois da morte do falso profeta e do anticristo pelo Senhor Jesus, é que o diabo vai sair do inferno porque se completar os 1000 anos, e ele vai sair, vai matar Moisés e Elias e ganhará grande popularidade no mundo inteiro. E o mundo inteiro dará uma grande festa mundial, porque o diabo conseguiu matar essas 2 testemunhas. Por isso é que o diabo se tornará no grande líder mundial. Ele será o 8º rei, o último rei sobre a face da terra. Agora você entende como a visão, a palavra de Deus, ele se encaixa. O anticristo e o falso profeta não vão ali na guerra do Armagedon porque sabem que o Senhor Jesus está lá com os salvos. Não. Eles não sabem. Eles vão lá para a guerra do Armagedon
no objetivo de atravessarem ali o rio Eufrates que secou, para poderem matar a Moisés e Elias, porque uma grande multidão passou para o lado de Moisés e Elias. Agora dá para entender o porquê que muita gente marchou, está escrito, para Jerusalém? Esse é o motivo que vai se dar a guerra do Armagedon. Mas o Senhor Jesus virá e destruirá. Porquê? Porque o anticristo virá praticamente com o mundo inteiro, quase com o mundo inteiro, para poder ir contra Moisés e Elias e destruir Jerusalém. Agora dá para entender, mas não consegue. Só o diabo é que vai e conseguirá matar Moisés e Elias. Então continuaremos a dizer assim: mas congregados contra ele estavam montados no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. A besta quer dizer o anticristo. Aqui é o anticristo. E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois, um falso profeta e o anticristo, foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Quer dizer, esses dois foram os únicos que foram lançados corpo, alma e espírito diretamente ali no lago de fogo e enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, do Senhor Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quer dizer, todas as pessoas, todo aquele exército do anticristo, do falso profeta que vieram contra Jerusalém, foram mortos pela palavra do nosso Senhor Jesus. Aqui se dá a guerra do Armagedon, que é toda a extensão da cidade de Jerusalém, não é? Que é também representado, não é? pelo segundo arrebatamento, porque essa parte faz parte ali da vindima do capítulo 14, não é? Que serão mortos aquelas pessoas que irão depois ressuscitar, os que não ressuscitaram imediatamente da segunda ressurreição. São essas pessoas, porque foram mortas, foram salvas pela misericórdia no fim dos tempos. No fim dos tempos, não é? Então, por isso vemos que esses anjos que vêm com a foice e vão ceifar ali a videira da terra, que é Jerusalém. Quando lerem ali no capítulo 14, porque essa parte eu creio que da ceifa e da vindima muita gente não entende. Mas com essa parte do Apocalipse, com essa explicação, quando você ler, você vai entender o porquê dessa vindima, dessa ceifa, porque a ceifa fala também desse segundo arrebatamento, que será as pessoas que estão no mundo, não é? Vão ser arrebatadas pelo segundo arrebatamento. E também fala da vindima, da videira da terra. São aqueles que estarão ali em Jerusalém. São 2 vezes que os anjos são enviados para ceifarem, não é? Essas almas. São chamados, não é? Do segundo arrebatamento, que são essas pessoas que não irão à festa do Cordeiro, que não ressuscitaram, não é? Que serão julgados. São esses os salvos da segunda ressurreição, para você entender completamente como se dará os salvos da segunda ressurreição. E aqui fica esse estudo hoje para que você entenda em o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.